Boa noite. É um prazer, é um privilégio estar aqui para meditar a palavra junto com vocês, com os irmãos. Estou vendo que não tem visitante, parece. Não visitante no sentido que tem aquele visitante que é convertido e guarda o batismo. E tem aqueles que ainda não creu ainda. Há alguém que não creu em Jesus ainda aqui? Tem alguém que... Bom, nós não sabemos a fé. Porque eu tenho uma mensagem para trazer a respeito do batismo, que é no Novo Testamento, né? Passar em Mateus, capítulo 3, e estou estudando a Bíblia em Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, tem muita história rica. Eu estou saboreando, irmão, já estudei quando era mais novo, não aguardava tudo aquilo que eu estou meditando agora. Quando você começa a enxergar os teus próprios erros, você vê na Bíblia que aquele povo erraram, os reis erraram. Então, no capítulo 16 de 1 Samuel, é interessante que Samuel, não só Samuel, como os demais profetas do Velho Testamento, eles recebiam a palavra de Deus e tinham que falar para um povo que não sabia o que ele tinha de falar. O pastor prega a Bíblia, a palavra de Deus, todos têm a palavra de Deus na sua mão. Então, você sabe o que o pastor vai pregar? Ele vai pregar sobre o pecado. Você tem na Bíblia escrita na mão. Os profetas não tinham. Eles recebiam a palavra de Deus, ouviam a palavra de Deus diretamente. E tinha que ser falada da maneira que eles ouviram. Passar para outras pessoas, não só para aquele tempo, para hoje e para sempre, até a vinda de Cristo. A palavra de Deus vai ser cumprida, tudo o que eles falaram. E nós temos a palavra de Deus escrita. Eu estava vendo aqui, irmãos, eu estava lendo esse dia, eu comecei a pensar, é duro a gente entendendo, mas aos poucos você vai entendendo a palavra de Deus. É com o tempo. No capítulo 15, nós vamos meditar no capítulo 16 de 1 Samuel, mas no capítulo 15, versículo 35, o último versículo, fala assim, olha bem, e nunca mais viu Samuel, profeta Samuel, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Deus arrependeu. Quem errou? Quem que errou? Saul. Deus arrependeu? Não. Na criação da raça humana, Deus errou em criar a raça humana? Não. E Deus arrependeu por haver feito o homem. Para nós, eu arrependo e faço até um voto, eu não quero fazer mais isso. Na tua consciência você pensa, eu não quero fazer mais isso. Você faz algo errado hoje, você pensa, amanhã eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais. Quando você vai fazer, você vai lembrar, eu fiz isso aqui, eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais, porque é errado. E Deus não acontece isso para o Senhor, porque tudo é presente, passado, presente e futuro. Não existe. Tudo o que Ele fez, foi feito. Não tem mudança no que ele fez. O ser humano pecou perante Deus e errou perante Deus. O povo escolheu Saul. Saul não foi um bom rei para a nação de Israel, para governar o povo de Israel. Poderia ser um bom rei para uma raça pecadora, que está obstinada no pecado, a fugir da presença, está longe da presença de Deus. Mas para governar o povo de Israel, que tinha as ordenanças de Deus, é uma nação para ser abençoada, o rei não poderia, da maneira que ele governava, não poderia ser da maneira dele.
Então nós vemos aqui que Deus arrependeu em ter colocado Saul. Deus sabia que Saul não era o homem ideal para ser rei, mas o povo pediu. E Deus sabia tudo o que ia acontecer. Então a gente arrepende quando você não sabe. Você não arrepende antes de fazer algo errado, você arrepende depois. E Deus não errou, então ele sabia o que ia acontecer depois. Deus sabia antes que o povo escolheu o rei Saul como rei, e sabia que ele ia errar. Mas o povo não sabia. Mas o povo desobedeceram a Deus, queria um rei. Então aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 16, olha bem. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Deus rejeitou. Por quê? Deus não queria Saul como rei. Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus sabia quem era o rei lá, quem que poderia ser o rei, do filho de Jessé. Mas Deus não falou para Samuel qual deles. Ele tinha que esperar a vontade de Deus, ele tinha que olhar um por um para ver. Deus, para a gente pensar entre os filhos de Jessé, os mais velhos, saber que um ia ser rei, mas qual deles? Samuel também não sabia, o pai, o Jessé também não sabia qual dos filhos ia ser rei de Israel. Mas Deus sabia. Então, irmãos, hoje nós, como membro da igreja, com a palavra de Deus em mãos, nós podemos obedecer. Por isso que Deus castiga, Deus cobra do cristão quando ele peca, porque ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que ele deve fazer, o que ele não deve, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. Deus sabe na nossa vida o que nós estamos fazendo, o que nós deixamos de fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Deus sabe, nós temos, e hoje nós temos a escritura na mão para obedecer a palavra de Deus. Aquele tempo o povo tinha os profetas para falar, nós temos a Bíblia, temos um pastor que prega, temos um pastor que fala, e a igreja acompanha a palavra de Deus, o que foi dito pelos profetas. Deus falou para os profetas falou para o povo de Israel, os profetas anunciaram. E o pastor tem a palavra de Deus em mãos e prega, e a igreja está para ouvir, para aprender o que pode fazer. Às vezes a consciência da gente está tão assim, a gente não guarda o que você ouve da palavra de Deus, você às vezes passa despercebido o pecado. Eu vi o Daniel pregando esse dia, ele falando de algo que ele estava ouvindo música. Eu passei isso, errei muitas vezes por isso. Você acabava cantando junto, você pega o sabor de ouvir aquilo que você gostava no passado, você vai continuar gostando. E se você alimentar isso, você acaba ficando preso de novo naquilo. Você vê como que o diabo é. Você pensa que o diabo só trabalha de fazer coisa errada, ofensiva, que vai desagradar você? Não. O diabo vai fazer algo que vai deixar você com prazer de repetir de novo, ou continuar fazendo. Coisa que satisfaz a tua carne, mas só que desagrada a Deus, ofende a Deus. O diabo sabe que vai ofender a Deus, mas ele quer. Ele sabia que a Eva, se ela comesse do fruto, ele sabia o que Deus tinha falado, porque ele repete. Então ele estava sabendo, consciente. Ele tem muito mais sabedoria do que nós, do que o homem. Ele é espírito. Só que ele enganou a Eva. E ela desobedeceu a palavra que ela ouviu do marido. Ela acabou e caiu em pecado, em desobediência a Deus. Olha bem como é que o diabo trabalha. E o diabo trabalha até hoje. O diabo trabalha no coração do homem. Porque o homem tem raciocínio. O único ser que raciocina, sabe o que é bom, conhecedor do bem e do mal. Pratica o bem, mas gosta de praticar o mal. Essa é a situação do homem diante de Deus.
Então aqui a gente vê essa escolha. O rei não agradou a Deus. Quantos pastores estão no púlpito não está agradando a Deus? A igreja, um pastor não se agrada, está quase parecendo técnico de futebol. Esse pastor não agrada. Vamos mudar para melhorar. Se a igreja não mudar, o pastor não vai melhorar. O pastor não vai melhorar a igreja. É você, cada membro. Desde o pastor, cada membro, você faz parte do corpo de Cristo. Você percebeu o que a mão esquerda faz? A mão direita faz? O pé. Quando um pé está no alto, o outro está no chão apoiando o corpo, você percebeu que você só para com 2 pés. Quando você está andando, você fica com um pé só no chão. E sempre um está servindo o corpo. Quando um ergue, levanta, o outro está apoiado, o corpo está apoiado num pé. Presta atenção para você ver uma coisa. Faz parte. Você não lava a mão com a mão só, você precisa das 2 mãos. Uma não pode cobrar da outra, a direita não pode cobrar da esquerda. Quando Jesus fala que uma mão precisa da outra, uma mão se lava a outra. Então você não tem como esconder o que a direita. Uma depende, não pode cobrar o que a direita, porque as 2 servem uma outra. As 2. Uma é para servir a outra. A mão é para servir, lavar o rosto, lavar os pés. Os pés é para sustentar o corpo, os olhos é para você ter visão para poder andar. Você notar bem o que é a igreja, é isso aí. Então naquele tempo acontecia isso com a nação, hoje acontece com a igreja. Quem é culpado? Vai dar conta diante de Deus. O pastor erra, está sujeito a errar. A igreja erra, está sujeito a errar. Os membros estão sujeitos a errar. Mas temos a palavra de Deus para nós tomar uma decisão diante de Deus. Quando erramos, temos que confessar os nossos pecados diante de Deus. Quando reconhecemos que estamos em pecado perante Deus, desagradando a Deus. Então nós vemos aqui o rei, o povo errava, o povo desobedecia a Deus, o povo vivia em desobediência. Então Deus escolheu Saul para melhorar, para ver se Saul melhorava a nação. Saul não conseguiu melhorar a nação perante Deus, porque ele não poderia, homem. O povo desobedecia a palavra de Deus, vivia em desobediência. Então nós vemos aqui essa troca olha bem aqui. Olha bem, no versículo 2, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse, vim para sacrificar ao Senhor. Samuel tinha medo, porque ele ia para pedir outro rei. Deus mandou falar para escolher outro rei, porque Saul não agradava mais a Deus. Saul não estava agradando a Deus. E o povo estava clamando. Mas o povo escolheram. E convidará a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me a quem eu disser. Então Samuel, vai lá, eu vou dizer para você quem você vai ungir. Você vai ver. A igreja, quando a igreja escolhe o pastor, tudo tem que ser decidido pela igreja, não é pelo homem. Não é decisão humana. A igreja, se for para agradar homem dentro da igreja, a igreja não funciona, porque é dirigido por Deus. A decisão é de Deus, não é do homem. Se ela erra contra Deus, não está errando contra você, está errando contra Deus. Está pecando contra Deus. Então, quando a igreja prepara um pastor, olha bem aquela passagem em Timóteo, capítulo 3, vamos lá para ver, irmão, fala de qualificação, mas a gente vê algumas qualificações, mas a gente não vê a outra. Também não é uma nação, mas Deus está falando com a igreja. Antes ele falava com a nação, hoje ele tem a igreja, para poder pregar
a palavra de Deus. E Deus trabalhava com a nação, hoje trabalha com a igreja. Então a igreja tem que estar preparado, mas para estar preparado, precisa alguém capacitado para guiar a igreja conforme a palavra de Deus, ensinar conforme a palavra de Deus. Porque o coração do homem é desobediente à palavra de Deus. O homem não tem prazer em obedecer a Deus. E é cobrado do pastor. Era cobrado do rei, é cobrado do pastor. Olha bem. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu lembrei dessa passagem, irmãos. É tão muito bom a gente meditar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo... Irmão Sebastião, você tem esses versículos de cor. Bom, aqui fala desde o começo, fala de quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, capítulo 3, versículo 1, versículo 2 agora, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. O pastor deve governar bem a sua própria casa. Por quê? Porque a igreja vai observar a vida daquele homem, se ele está em condição para governar a casa de Deus. É a palavra de Deus está dizendo. É uma instrução que Deus dá por meio da palavra, para que a igreja sabe o que ela deve fazer a escolher um homem para ser pastor. E o pastor deve ser o primeiro a saber se ele tem preparo para isso, se ele está em condição de governar a casa de Deus. Por quê? Olha o versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Se você não tem cuidado com a casa, você não preocupa com a casa, você não preocupa com os filhos, você não preocupa com a esposa, você não preocupa nem com você mesmo, como que você vai preocupar com a obra de Deus? Que você vai lidar você vai lidar com os problemas de outras pessoas, não só com o seu, mas você vai tratar com os problemas da igreja, dos membros da igreja. O pastor vai estar observando, olhando quem está em fraqueza. Ele primeiro deve orar para se aproximar daquela pessoa, preparar aquela pessoa, para que aquela pessoa não vai irritar com a palavra dele, com os conselhos dele, mas ele tem que estar pronto para isso. Hospitalidade não é esperar o irmão vir procurar você, o pastor procurar o membro. E ter facilidade de a pessoa aceitar ele. Então aqui fala dele, se ele não sabe cuidar da casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Versículo 6 diz: não neófito na fé, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Qual foi o erro do Satanás? Primeiro, o Satanás se ensoberbeceu, quis ser igual a Deus. Neófito na fé está sujeito a se ensoberbecer contra a própria palavra de Deus ou contra o irmão da igreja. E o diabo vai fazer uma derrota, vai derrotar. E tanto o rei como o pastor, hoje, a responsabilidade do pastor, nós vemos. Porque vai lidar com a casa de Deus, com o povo de Deus, como o rei lidava antigamente, tratava. Só que o rei tinha a palavra do profeta. Os profetas falavam, mas só que às vezes o povo não queria ouvir os profetas, não queria ouvir o profeta, queria um rei. Aqui nós vamos ver. Então, a igreja, eu penso assim, o que eu vejo hoje é que o pastor tem a palavra de Deus em mãos e cada membro tem a palavra de Deus em mãos. Então, todo pode saber o que o pastor vai pregar, o que o pastor vai ensinar, porque está escrito aqui. O pastor ensina, mas você está acompanhando na Bíblia o que a palavra de Deus diz. Então, é exortação para você. O pastor passa para você aquilo que ele tem já em conhecimento nas suas mãos,
na sua mente, no seu coração, para poder ensinar aquelas pessoas que estão aprendendo agora. Então, a igreja nunca vai faltar de pessoas novas na fé. Então, o pastor vai ter que ter paciência. Porque, às vezes, não é só os novos, também os velhos também caem em pecado. Está sujeito a errar. A igreja é assim. Você percebeu já em família, tem um irmão mais velho e tem aquele caçulinho que está nascendo. Os pais sempre têm que estar preparados para tratar de uma lidar com o mais velho, porque o mais velho já sabe do erro que está fazendo. E o mais novo vai começar boa noite. Vai começar a dar os primeiros passos e aprender, conhecer o bem e o mal, porque já vai conhecer o bem e o mal, porque lembra bem que a desobediência nossa começa lá no Jardim do Éden. Lá começou a desobediência do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que por um pecado, por uma desobediência entrou o pecado do mundo, e pelo pecado entrou a morte. A desobediência começou lá. Então a raça humana nasce em pecado, desobediente, debaixo da ira de Deus. Eu estava estudando Apocalipse, quando fala que perante o tribunal de Deus vai estar grandes e pequenos. Eu gravei e mandei para certas pessoas, porque lá está falando de estatura, uma estatura grande, estatura pequena, está falando de rico ou de pobre. Eu diz assim, não sabemos quando uma criança começa a pecar perante Deus. Ela nasce debaixo da ira de Deus. Lembra que a criança é gerada debaixo da ira de Deus. Paulo fala lá em Efésios que nós também andávamos no templo, vivia debaixo da ira. Essa ira é a ira da desobediência do casal, do primeiro casal. Então todos nascem debaixo da ira de Deus. Por isso que a raça humana é pecaminosa, porque não melhora nada, nasce com o mesmo erro, praticando a mesma desobediência, a idolatria. Você olha a lei dos 10 mandamentos, você vai ver, é para todo mundo. Os erros vão cair, todos vão tropeçar naquela lei que diz lá, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cometer idolatria, bebedice, toda desobediência, amarás teu Deus sobre todas as coisas. Então o ser humano vai errar em tudo, ele não vai passar nenhuma lá, porque ele vai errar, ele vai desobedecer a Deus, porque está debaixo da ira de Deus, e Deus julga o mundo por meio do que está escrito lá. E lá em Apocalipse vai ser lembrado, tudo que Deus falou vai ser lembrado, o ser humano vai estar presente. Aqueles que não arrependeram, diante de Deus vai estar perante o tribunal para ser julgado, para condenação, não é para justificação, para condenação, para ser condenado. Porque não aceitou o perdão de Deus, não se arrependeu diante de Deus. Então nós vemos, irmão, que o pastor ele tem que ter esse preparo para ensinar, para ajudar a igreja. Então ele não pode ser novo, neófito na fé, tem que ter experiência. Aqui no versículo 7 fala, convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta, no laço do diabo. Então, a gente está falando com os pastores hoje, mas o rei também tinha que ter. O rei tinha que ouvir, às vezes, o profeta, para que eles procurassem fazer a vontade de Deus, porque Deus queria trabalhar com a nação de Israel, para que a nação recebeu a responsabilidade da palavra de Deus, para que eles dessem testemunho da palavra de Deus. Só aqui, nós vemos, no versículo 4, olha bem, de 1 Samuel capítulo 16, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, ele cumpriu o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram, de paz é a tua vinda?
Perguntaram, e disse ele, é de paz, vim sacrificar. Olha o que Samuel diz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou ao sacrifício. Olha o versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha bem, ele estava com os 6 irmãos na casa. Davi não estava presente. Está aí, escolhe o ungido. Ele também não sabia. Mas ele tinha, de acordo com a palavra de Deus que ele recebeu, ele sabia, ele estava procurando obedecer a palavra de Deus. Quem poderia ser esse rei? Porque não estava escrito o nome desse rei. Aqui você lê aqui, ó, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Mas aqui é o título da mensagem, mas você não vê o nome. Deus não disse o nome para Samuel, mas disse quem? Pelo jeito da pessoa. Porque quando você, a igreja vai escolher um pastor, ela não sabe quem vai ser o futuro daquele homem. Quem vai ser o pastor? Como que ele vai tratar a igreja? Como que ele vai cuidar da igreja? Como que ele vai cuidar da obra de Deus? É preciso de preparo, ele tem que ter um preparo para que ele possa ser usado de acordo com a vontade de Deus. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, ó, versículo 16, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Quantos não julga as pessoas pela aparência? Aceita as pessoas pela aparência. Escolhe a pessoa pela aparência. Julga a pessoa pela aparência. Quanto a gente erra por tomar essas decisões julgando as pessoas pela aparência. E Deus alertou Samuel que não era o julgar pela aparência, não escolher pela aparência. Ó, porém o Senhor disse a Samuel, não tentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Não estou escolhendo um homem grande, eu não estou escolhendo um homem bonito, eu não estou escolhendo um homem que vocês estão pensando, nem quem vocês iriam escolher. A escolha é de Deus. Uma pessoa escolhida para Deus hoje, para ser o pastor, ele tem que caber nesses requisitos que está aqui em Timóteo, capítulo 3. Não é porque para ele ser o melhor, é porque se ele tem essa qualificação, ele está preparado para governar a casa de Deus. Se ele não sabe governar a casa de Deus, então, se ele não sabe governar a casa, então eu penso que não é um casado de novo que tem uma criança, não é. É aquele que já tem traquejo em corrigir os filhos. E que tenha filhos. Concorda comigo? É preciso que tenha filho. É preciso que tenha luta com os filhos. Que sabe ter autoridade sobre o filho. Não julgar um, não ser mal a um e agradar o outro. O vô errou muito nisso. De agradar um filho e maltratar os outros. Quantos pais não faz isso? E Deus vai julgar o pai pelo erro dos filhos, Deus vai julgar os filhos, Deus vai tratar com os filhos pelo erro dos pais. Porque o filho vai seguir o erro do pai, então Deus vai, por causa do erro do pai, Deus vai ter que tratar com a desobediência dos filhos, mas por causa do pai, e Deus vai tratar com os pais também, porque criou os filhos mal criados. E na igreja, para disciplinar uma igreja, é preciso que o pastor tenha experiência, qualificação, baseado na Bíblia, não é opinião de homem, não é opinião minha. Vamos colocar um step para substituir outro. Escolha de homem, decisão de homem, isso não agrada a Deus. Se eu não sirvo, eu devo escolher alguém que serve. Se eu não sei que eu não estou preparado, eu faço. Você está preparado e eu não estou. Ser fiel a Deus com a palavra de Deus. Eu não estou preparado para ser servo, para ser pastor da igreja. Eu não estou preparado. Eu não quero agradar ninguém, não quero que ninguém me agrada. Eu quero falar a verdade. Se você aceita ou não aceita, mas eu quero falar a verdade. A verdade é isso. A Bíblia diz isso.
Eu não vou pregar, não vou ser pastor para agradar as pessoas. Eu tenho que ser pastor para agradar a Deus. Ser fiel a Deus. Ser fiel à palavra de Deus, que Deus vai pedir conta do pastor, vai pedir conta da igreja, de cada membro. As igrejas falsas não estão preocupando com isso, porque tem profeta, tem apóstolo. Eu falei esse dia lá, se tem apóstolo na igreja, tem profeta, então não precisa nem consultar Deus. Você sabia que o povo naquele tempo consultava os profetas? Eles não tinham acesso com a palavra de Deus. Eles consultavam os profetas. E os profetas falavam. Era mandado por Deus falar o que tinha de falar. E hoje, todos têm a Bíblia na mão para consultar a vontade de Deus, para consultar a palavra de Deus. O povo antigamente não tinha como consultar. Eles ouviam a palavra de Deus por meio do que os profetas falavam, profetizava algo que ia acontecer. Estão fazendo isso hoje? Estão seguindo a palavra de Deus? Estão seguindo a verdade? Se tem, eu falei assim para as pessoas que têm de assistir o culto lá em casa, se tem profeta, então não precisa consultar Deus. Eu vou lá perguntar para ele, eu vou pedir para ele, não vou pedir para Deus. Presta bem atenção, o povo não tinha a Bíblia na mão antigamente, no passado, no Velho Testamento, não tinha a Bíblia escrita. Eles tinham que esperar o profeta falar. Hoje não, você não precisa esperar o pastor falar sobre o seu pecado, porque você sabe quando você peca. Se você está vindo na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, você sabe quando você está errando diante de Deus. Você sabe o dever da mulher com o marido, como que ela deve tratar o marido, como ela deve ser, o marido deve tratar a mulher, como deve amar, a mulher deve a submissão ao marido, a palavra de Deus diz, e o homem deve amar a esposa. Os membros devem estar submissos ao pastor, obedecendo a palavra de Deus quando o pastor fala a verdade. Por isso que o pastor tem que ser verdadeiro, o pastor tem que amar a obra de Deus, ser obediente à palavra de Deus para ele cobrar dos membros. Está faltando isso nas igrejas. Você vai, não é da verdade, eu estou falando das falsas, falando das verdadeiras, porque falsa, as igrejas falsas que estão espalhadas. Ontem eu tive que terminar o estudo, eu tive que falar do batismo. O que é o batismo? Eu falei, porque o pastor falou sobre o batismo. Eu falei assim, eu tenho uma pessoa, duas pessoas da cristã, outra da igreja plena adoração. Eu falei, o que é o batismo? O batismo salva? O que é aquele mergulhado na água? É o espírito ou o corpo? Qual a diferença do batismo de João com o batismo de Jesus? Primeiro, eu falei, a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo. Esse é o batismo verdadeiro que salva. E o batismo na água é um símbolo, é para ser visto. Mergulhar na água e tirar da água é para que outros vejam o que aconteceu na vida daquela pessoa. Então, é o corpo que é mergulhado na água. Ele não tira o pecado do homem. O que tira o pecado é o batismo com o Espírito Santo por meio da morte de Jesus. Crendo em Jesus Cristo, você é batizado pelo Espírito Santo e você vai ser batizado depois nas águas. É um símbolo para que você possa mostrar para o mundo lá fora. Eu falei, o ladrão da cruz, Jesus podia falar, desce da cruz, vai ser batizado. Não, ele creu, ele foi batizado com o Espírito Santo lá na cruz, ele recebeu Jesus Cristo e foi batizado com o Espírito Santo, ele creu, mas não foi batizado nas águas. Então a água não impede, não ajuda ninguém a ir para o céu, não impede ninguém a ir para o céu. Ela não leva ninguém para o céu, o batismo nas águas não. Se fosse assim, o ladrão tinha sido batizado, João Batista tinha sido batizado. Por que batiza a criança? Medo da criança morrer sem batismo? João Batista não foi batizado. O ladrão da cruz não foi batizado. Raciocina comigo isso aí. Presta bem atenção o que a Bíblia fala a respeito do batismo e da falsidade que está vendo hoje. Quanta falsa doutrina. Quantas falsas doutrinas. Então, irmãos, olha aqui. Vamos voltar de novo no assunto. A gente está o assunto do passado, as coisas do passado, o Velho Testamento, para hoje, para o dia, porque o ser humano é o mesmo, a desobediência é a mesma, o pecado é o mesmo. Olha aqui, no versículo, ainda esse versículo 7 é cumprido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, um homem de estatura alta foi rejeitado, que era Saul, era um homem alto, já não foi servido para o Senhor. Não é a estatura que eu quero para servir a Deus, para me servir como rei.
da nação de Israel. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Você vê o homem aqui. Você vê a aparência. Mas você não vê ele amanhã, depois. Você não vê ele. Você vê ele agora. Você está vendo ele, julgando ele agora. Mas você não sabe qual é o futuro dele. O que ele vai ser. Agora, por meio da palavra de Deus, pela obediência dele, pela humildade dele, pela qualificação dele, que a Bíblia fala, você está vendo nele essa qualificação, a igreja pode tomar uma decisão votando, escolhendo uma pessoa preparada para dirigir a obra de Deus, responsável pela obra de Deus. E você vai aprender com aquele homem, porque ele tem experiência da Bíblia, não é neófito na fé. Quando você precisar aprender com ele, ele não vai se orgulhar. Você sabia que o sábio não se orgulha? Você já viu o irmão Félix se orgulhar para ensinar alguém? Mas quando a gente não sabe, a gente se orgulha, porque a gente quer fazer que sabe, aí você acaba se orgulhando. Ou quando você responde uma resposta certa, você se orgulha, aí eu sei e ele não sabe. O irmão Félix tinha prazer de ensinar porque ele era humilde, ele era sábio. Então nós temos que ver essa qualificação no homem para estar preparado para governar a palavra de Deus. Para governar com a palavra de Deus, não a palavra, através da palavra de Deus. Tem que ter conhecimento na palavra de Deus para estar preparado para servir a Deus na causa de Deus, na igreja. Porque ele vai tratar com pessoa que tem tipo, a igreja, se tiver 20 membros, tem 30 problemas, contando um problema de cada um, são 30 problemas para resolver. Todos eles têm problema. Pega dentro do pastor, todo tem problema. Então a igreja tem que estar preparada para. Agora a Bíblia fala que o pastor tem que ser o menos que erra. Menos. O pastor tem que ser irrepreensível no sentido assim, que ele não pode ser corrigido direto pela igreja. Se ele começar a ser cobrado da igreja, corrigido pela igreja e não corrige, ele está sujeito a errar. Então ele não é o homem preparado para servir a Deus, para estar na frente do trabalho, porque ele vai atrapalhar a igreja a andar. A igreja precisa de aprender, os irmãos precisam de aprender. Se os irmãos estiverem parados, não aprendendo, então o pastor está em falha. Então a gente fala, mas eu fico sentado no banco, o que eu vou fazer? Eu não prego. Mas você está aprendendo uma grande lição, você está ouvindo. Se você estiver ouvindo, você está aproveitando o tempo seu sentado no banco. Você vai aprender mais sentado do que aqui. Mais sentado, ouvindo, do que aqui. Porque quem está na frente pregando, pastoreando, é porque ele teve muito tempo sentado e aprendeu. Ele tem o que falar e ensinar. Porque você, para ter o que ensinar, você tem que aprender primeiro. Senão você não vai ter o que ensinar. Você não vai saber ensinar. Você vai ser neófito na fé, você não vai ter experiência. Você vai se orgulhar de não poder saber ensinar. Você se orgulha porque você quer usar a tua própria sabedoria. Quando nós precisamos da sabedoria de Deus. Olha bem o que Deus disse para Samuel. Na escolha desse rei. Senhor, ele falou da estatura grande, ele tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ah, Deus vê o coração. Lembra no versículo? Quem que lembra no versículo que fala do coração? O irmão Sebastião sabe, o irmão Daniel sabe, acho que o irmão Paulo sabe, o pastor Antônio sabe. O que a Bíblia fala do nosso coração? O coração é enganoso, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração, o íntimo, os desejos? Lá saem os desejos. É como você já viu a fervedeira, a nascente. O coração é de lá que sai a maldade, os desejos, a cobiça, a desobediência, tudo sai de você, de dentro de você. Olha bem como é que é. Então, por isso que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Então, chamou Jessé Abinadab, talvez é o filho mais velho, acredito que pode ser um dos filhos mais velhos. Eu fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor? Então, Jessé fez papá o pai de Davi. E os irmãos dele aqui presentes perante Samuel. Então Jessé fez passar a Sama. Porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos adiante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes?
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor. Olha bem, irmão, Samuel falta o menor. Então eu quero ver esse menor. Será que é esse? Só resta um? Deve ser ele, porque os outros não serviram. A igreja não tem que julgar assim, irmão? A igreja não tem que ter tempo para julgar, para a escolha de alguém, para tomar direção? A igreja não tem que examinar a pessoa? A igreja não tem que conhecer aquela pessoa há muito tempo? Se ela está preparada para governar a obra de Deus? Para ser submisso à palavra de Deus, um homem que ama a palavra de Deus, um homem que trabalhou pela palavra de Deus, um homem que deu a sua vida para a causa de Deus, é um homem que está preparado para ser escolhido para servir a Deus, para tomar a direção da igreja. Qualquer um agrada a Deus na direção? Os apóstolos Deus escolheu 12 apóstolos. Judas, Deus sabia de quem era Judas. Ele não se enganou com Judas, mas escolheu Judas, porque era para cumprir a própria palavra dele. Aqui faltava um, passou 7, mas falta um. Olha bem, era para ir na casa de Jessé. Onde está esse filho? Olha bem onde está esse filho. Olha bem, ainda falta o menor. Olha bem, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então os aguardaram de pé esperando. Vamos ver quem é esse moço. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é este mesmo. É este. É este. Quando Deus escolhe, não vai ter erro, porque é Deus que escolheu. Mas como é que a igreja pode escolher um pastor hoje? Examinando a palavra de Deus, porque é Deus que vai falar. Deus já falou aqui como deve ser o pastor, o que ele tem que ser, não é para ele ser orgulhoso. Se ele for orgulhar para isso, para ele ser pastor, ele já se orgulhar, para esforçar, obrigar, querer ser um pastor. Porque se você olhar no passado, os homens fugiram de Moisés, que falou: eu sou pesado de língua, eu não sei mais falar o hebraico, eu não tenho conhecimento mais, você é pesado para falar, você não vai entender eu falar. Como que o Senhor está mandando eu falar com o próprio rei? De falar: como que eu vou libertar esse povo se o povo não vai entender? Eu não vou entender o povo, eu não estou preparado para isso. E Deus preparou aquele homem. E ele foi aquele homem usado através de Arão. A Deus falava com Arão, Arão falava com Moisés, e foi cumprindo a palavra de Deus, foi cumprida. Então hoje nós vemos assim, a igreja tem como julgar uma pessoa se ela está preparada ou não está para ser um homem para governar a casa de Deus. Ele tem que governar bem a família. Filhos, a Bíblia não fala filho. Vamos prestar atenção nos S, nos detalhes que a palavra de Deus diz. Que tem os seus filhos. Filhos, o que é filhos? É mais de um. Por quê? Porque se ele não trata um filho só, sabe o que o pai faz com um filho só? Ele bajula, ele estraga aquele filho. Se ele tem dois, a natureza não vai ser igual. Se ele não sofre o primeiro, ele vai sofrer mais que o segundo. Talvez vai sofrer mais pelo segundo. Então ele vai aprender uma lição. Como é? Eu errei educar o primeiro, mas agora eu sei, porque o primeiro não deu bom resultado. Agora eu sei como é que eu vou corrigir. Eu vou ser mais duro. Então ele vai aprender a ser pai. E vai saber ensinar bem o filho. O filho vai desfrutar da sabedoria do pai. Assim a igreja vai desfrutar da sabedoria do pastor, quando o pastor busca a palavra de Deus, quando ele é escolhido por Deus, porque Deus vai usar ele, Deus vai cobrar dele. Eu não estou querendo falar coisas da minha consciência, eu estou falando algo que está na Bíblia, a verdade.
É a verdade. Se você começar a olhar as igrejas hoje, você vai ver como é que está as igrejas. E o diabo vai ter aproveito. A igreja é para pregar o evangelho, a igreja é para convidar as pessoas, a igreja não é para ficar brigando com problema dentro da igreja. A igreja tem que, os irmãos têm que amar o outro e servir a Deus. É uma vergonha para homem precisar estar brigando dentro da igreja para resolver um problema. É erro, é falta de direção, é falta de sabedoria, falta de amor, falta de humildade, falta de tudo. Um derruba o outro. Você enfileira uma caixa de fósforo, apoia um na outra, se empurra um, cai tudo. O diabo quer isso dentro da igreja. O diabo quer, se ele conseguir derrubar o pastor, acabou. Agora o resto é comigo. Está fácil agora. Então, por isso que nós temos que estar preparados para decidir, escolher o pastor, o dirigente, saber tratar o pastor, saber valorizar o pastor, e o pastor saber valorizar a igreja. É uma cobrança dos dois lados. Mais cobrança do pastor, mas a igreja tem que estar submissa ao pastor e o pastor tem que estar submisso a Deus para aprender a governar a casa de Deus. Porque, olha aqui, então Samuel, versículo 13, vamos terminar outro versículo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Olha, todos os irmãos viram que Davi era ungido. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor não se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou a Ramá. Cumpriu a vontade de Deus. Foi lá para escolher um homem. Porque ninguém sabia quem era. Nem o próprio pai não conhecia direito os filhos. Mas Deus conhece os filhos. Deus sabe, dentro da igreja aqui... Está sabendo que o irmão Sebastião vai ficar velho, um dia ele não vai poder falar, ele não vai poder enxergar, não vai poder pregar. O irmão Paulo vai estar com bastante idade avançada, igual o irmão Sebastião, o irmão Antônio. Os mais velhos, vai vir dos mais novos, uma safra nova. Essa safra vai ser preparada para alguém dentro da igreja aqui, está preparado para um dia Deus colocar na liderança para pregar a palavra de Deus, para ensinar a igreja. E lembra que para você ensinar, o irmão Daniel vai estar... Eu escutei o irmão Sebastião falar assim, ó, o irmão Daniel é mais velho do que eu na fé. Eu escutei, ele falou Paulo, ele falou Cássia, ele falou Rosinha, Paulo, não, Rosinha? Não, a Rosa. A irmã Rosa aí? A irmã Rosa. É toda a mesma idade. É, a irmão Daniel... Irmão Daniel, certo? Eu ouvi falar, quando você falou do irmão Daniel, que o irmão Sebastião é pastor. Então ele tem que ter uma sabedoria para ensinar o mais velho, por isso que a Bíblia fala que deve saber tratar os anciãos na igreja, os mais velhos, e saber tratar as mais novas, as crianças, o pastor deve ter sabedoria dos dois jeitos, porque as crianças vai ser o futuro da igreja. E precisa de aprender, a criança deve aprender, porque Deus vai pedir, ela vai usar. E está dentro, nós temos, o reino de Deus não está aqui, mas Deus governa o teu coração como rei. Se você deixar Ele quer reinar o teu coração, para que você faça a vontade dEle perante o mundo pecaminoso. E a igreja está diante desse mundo, diante desse povo. A igreja tem que ser santa. O irmão Sebastião perguntou, por que igreja resgatada? Um povo resgatado por Cristo, preso na mão de Satanás, foi liberto e está reunido aqui para servir o Senhor. Igreja resgatada da mão de Satanás. Deus deu a vida, Jesus Cristo se ofereceu para livrar da mão, das garras de Satanás. Espero que todo mundo entendeu. Passo, acho que até passei da hora. Passa a palavra ao irmão Sebastião. Se tiver alguma exortação, alguma correção, pode falar.